Olá a todos, hoje vamos falar sobre a situação econômica preocupante no Paquistão. Com a combinação de corrupção governamental, desastres globais e desigualdade social, o país está enfrentando uma crise sem precedentes. O Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo, uma potência nuclear e um importante aliado do sul da Ásia para o oeste, no entanto, está à beira do colapso econômico total. O preço dos alimentos e outros bens está em alta histórica. O governo tem apenas reservas de caixa suficientes para financiar importações estrangeiras por 3 semanas e os efeitos a curto e longo prazo de um colapso econômico completo podem ser globalmente devastadores. Algumas das causas mais óbvias dos problemas que o Paquistão está enfrentando são as mesmas que têm afligido todo o mundo, a saber, a invasão russa da Ucrânia, os efeitos da pandemia global de Covid-19 e desastres naturais. E enquanto alguns países têm conseguido se recuperar consideravelmente desde 2020, países mais pobres não tiveram essa sorte. Existe uma linha direta entre os preços crescentes dos combustíveis decorrentes da invasão contínua da Ucrânia e os problemas econômicos em lugares como o Paquistão. Em suma, o país tem uma enorme população e depende muito de combustíveis, então, quando os preços sobem, isso causa estragos na economia. O mesmo ocorre com a Covid-19, que causou desacelerações econômicas em todo o mundo. Países com mais infraestrutura econômica e cujos governos agiram com soluções para amortecer a queda econômica se saíram melhor. O Paquistão, como veremos, não tinha nada parecido com essas coisas, e houve também enchentes intensas em 2022 devido às monções. Elas resultaram em cerca de 8 milhões de paquistaneses deslocados e dezenas de milhares ainda sem casa. O custo apenas dessas monções foi de cerca de 30 bilhões de dólares em termos de danos e perda de produção de trabalho. Então, o que torna o Paquistão mais propenso a um colapso econômico do que outros países? Muito disso tem a ver com décadas de corrupção e má gestão financeira. Muito antes do colapso recente, o Paquistão vinha pedindo dinheiro emprestado a outros países em níveis extremamente altos, e, à medida que fazia isso, deixava bem claro que não tinha boas maneiras de pagar esse dinheiro de volta. Pedir dinheiro emprestado de outros países é extremamente comum e não é necessariamente um sinal de que as coisas estão à beira do colapso, mas as formas pelas quais o dinheiro emprestado geralmente é pago não estão realmente funcionando para o Paquistão. Normalmente, o dinheiro das chamadas reservas de Forex é usado para cumprir as obrigações de dívida. É como quando você certifique-se de separar um pouco do seu salário para a temporada de impostos, para que você saiba que pode pagar o IRS. Paquistão está em torno de 3 ou 4 bilhões de dólares neste momento, muito menos do que o que devem. Outra forma de obter dinheiro para pagar as dívidas é quando outros países ou entidades empresariais investem no seu país. Isso é conhecido como FDI, ou investimento estrangeiro direto. O Paquistão teve uma queda de 44% no FDI neste ano fiscal até agora. Ou seja, as pessoas não veem investir no Paquistão como uma boa aposta no momento. Além disso, o investimento estrangeiro geralmente é baseado na qualidade do rating de crédito de um país. A entidade de rating de crédito Moody's rebaixou o rating de crédito do Paquistão de K1 para K3. Isso se deve principalmente ao fato de que, na visão da Moody's, o país é bastante propenso a dar calote em seus empréstimos. Em última análise, o Paquistão se encontra em algo como um ciclo vicioso, em eles precisam de dinheiro, então eles o pedem emprestado, e as maneiras habituais de pagar não estão disponíveis. Por isso, eles são considerados um investimento mais arriscado, o que significa que ainda menos dinheiro entra, e então eles precisam pedir ainda mais emprestado. Para o paquistanês médio, isso é sentido principalmente na forma de inflação maciça. E considerando que dezenas de milhões de paquistaneses vivem com cerca de 3,20 centavos de dólar por dia, eles mal podem pagar grandes aumentos de preços em bens de consumo diário. Outra grande parte do colapso tem a ver com a força e corrupção do exército paquistanês. Embora não seja tecnicamente uma ditadura militar, pode muito bem ser, porque o exército é a única entidade no Paquistão que cresceu constantemente desde sua independência em 1947. Agora é uma entidade de 26 bilhões de dólares com um poder que supera em muito seu papel suposto. Ao longo dos anos, tornou-se uma espécie de ramo separado do governo, essencialmente sem supervisão. Investe em negócios como quiser, sem transparência para o público e sem intervenção do governo. Está operando essencialmente em prol da riqueza obscena de seus generais atuais e anteriores. Os generais compraram e estão atualmente administrando agências estatais que supervisionam tudo, desde energia, água e moradia até telecomunicações, aviação e saúde.
E sempre que eles querem mais dinheiro, simplesmente usam fundos estatais ou retiram dinheiro do enorme orçamento de defesa. Para dar um exemplo de quão grande é, o Paquistão gasta 2,4% do seu PIB em educação e 17,8% em militares. Em uma era em que o governo e seus cidadãos do Paquistão estão em grande necessidade de dinheiro, o exército está simplesmente acumulando todo o dinheiro no país. A situação econômica do Paquistão é crítica. A pandemia, a corrupção governamental, a desigualdade extrema de riqueza, as mudanças políticas e a corrupção militar têm deixado o país em estado de caos. O valor da rupia paquistanesa caiu para um recorde de baixa em relação ao dólar americano, o desemprego aumentou e a inflação está em 31,5%. O país está tentando obter um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, mas as condições impostas incluem medidas de austeridade e cortes no orçamento, o que pode agravar ainda mais a situação econômica do país. Algumas das medidas incluem cortes de eletricidade, aumento de impostos sobre produtos petrolíferos e um esforço para combater a corrupção. No entanto, essas medidas também podem levar a mais insatisfação e descontentamento entre a população. A situação é especialmente preocupante, considerando que o Paquistão é um país nuclear, o que torna ainda mais urgente a necessidade de estabilizar a economia do país. Esperamos que as medidas adotadas pelo governo paquistanês possam ajudar a estabilizar a situação econômica do país e a melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. É importante que a comunidade internacional se mobilize para oferecer apoio e soluções para que o Paquistão possa superar essa crise e construir um futuro mais próspero e justo. Obrigado por assistir e não se esqueça de compartilhar suas opiniões e ideias nos comentários abaixo. Escreva